Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando a mais um início, de final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025 e que a graça de Deus esteja aí com você, onde você quer que esteja, em casa, no trabalho, na escola, aonde você estiver, que a presença de Deus, que o poder de Deus, que a graça de Deus, ela te alcance nesse dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. E olha, tenha certeza que coisas grandes o nosso Deus, ele tem preparado para a tua vida, coisas grandes Deus quer fazer no nosso meio. Tudo que nós precisamos fazer é permanecer firme, Crer, é permanecer no Senhor. E claro, com certeza, o Senhor, Ele nos abençoará. Esta semana, nós temos falado sobre o ato de compartilhar. Nós temos falado a importância que existe, no compartilhar, no repartir. A Bíblia fala, que é no dividir que nós, então, veremos a multiplicação. Costumo dizer que a matemática do reino de Deus, ela é completamente diferente do que nós estamos acostumados, Muitas vezes, dividir significa ter menos, Quando a gente fala de subtrair, a gente fala, claro, ficar com a menor parte. Mas na matemática do reino é quando você divide que o Senhor multiplica. É o que aconteceu com aquele jovem, que trazia 5 pães e 2 peixes. Ele divide o que tem com o Senhor e, claro, há uma grande multiplicação a ponto de mais de 5.000 pessoas participarem, comerem daquele pão, comerem daquele peixe. Ou seja, quando você aprende a repartir, o Senhor então se manifesta. Foi o que aconteceu também com aquela viúva. Ela só tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, e ela diz: meu Senhor, eu só tenho uma porção para que eu faça, para eu fazer para mim e para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte. O homem de Deus diz: mulher, faça primeiro para mim, depois para você e para o seu filho, e creia que o Senhor, Ele fará com que haverá multiplicação. Ele vai fazer multiplicar até que volte a chover. A mulher então acreditou naquelas palavras, ela deu ouvido naquelas palavras, e ela então presenciou o milagre de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção hoje. Creia nas bênçãos de Deus, creia nos milagres do Senhor. Deus tem muito a derramar sobre a sua vida, mas para que isso aconteça, é claro, é necessário você crer, é necessário você confiar. Eu não sei que pé, que momento da sua vida, em que momento você talvez tenha vivido, em que momento talvez você tenha andado. Talvez os momentos não sejam lá tão fáceis, mas eu digo uma coisa para você: confia no Senhor, creia na palavra e o mais Deus vai fazer. Quero compartilhar com você aqui 2 versículos lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Os versículos são o 4 e o 5, que vai dizer o seguinte para nós: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Se você pegar o contexto, a Bíblia vai dizer que os irmãos, a igreja de Cristo, ela estava passando por uma grande perseguição. A gente vê lá no versículo 1, diz, e também Saulo consentiu com a morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Olha que situação aqui. Nós estamos falando do apóstolo Paulo lá na frente, que seria o apóstolo Paulo, mas até então era Saulo o perseguidor. E a Bíblia diz que Saulo, ele estava ali perseguindo a igreja, Havia uma grande comitiva ali para perseguição da igreja, a ponto de arrastar as pessoas, para fora, prender, encerrar na prisão, matar. Era uma coisa terrível, mas a Bíblia diz, ainda no versículo 4, mas os que andavam dispersos, ou seja, mesmo eles se dividindo,
mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então, eles queriam dividir a igreja para que a igreja então não se reunisse, para que a igreja não crescesse mais, porque eles acreditavam que a igreja, né, no caso, seria aquele grupo de pessoas reunidos. Mas o que eles não sabiam é que a igreja ela é aonde Cristo habita, né, onde Cristo está no repartir, está no compartilhar. E assim a igreja de Cristo, ao invés de parar, ela avançou cada vez mais. Ao invés de diminuir, ela cresceu muito mais. Ao invés de dividir, ela multiplicou. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas que acreditavam naquela palavra que eles carregavam, a Bíblia diz, eles não conseguiam ficar calados. Eles não conseguiam conter-se ou guardar apenas para si tudo aquilo que eles sabiam a respeito de Cristo. Meu irmão, minha irmã, é sobre isso. Quando temos uma ótima notícia, uma boa notícia, falamos isso, né, na quarta-feira, quando você tem uma boa notícia, você não consegue se segurar, você quer compartilhar, você quer dar para alguém, você quer falar a experiência que você teve, né? Você quer compartilhar aquele aplicativo, você quer compartilhar aquele restaurante, você quer compartilhar com alguém, principalmente alguém a quem você ama, você quer ver aquela pessoa também feliz, você quer ver também aquela pessoa desfrutando da mesma experiência que você teve. Era isso. Os irmãos aqui, eles queriam que os outros tivessem a mesma experiência que eles estavam tendo sobre o Cristo. Então eles pregavam a palavra mesmo em momentos em que eles não podiam. Olha que interessante isso aqui. Em momentos em que eles não podiam abrir a boca, era quando eles mais compartilhavam sobre Cristo. Meu irmão, minha irmã, compartilhe o Senhor. Compartilhe a palavra, compartilhe Cristo com os seus amigos, compartilhe Cristo com a sua família. Não se cale, não deixe, sabe? Não pare dizendo, não, mas pastor, eu não tenho leitura, eu não tenho instrução, eu não tenho capacidade. A capacidade ela vem de Deus. Outra, as instruções quem dá é o próprio Senhor. Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos mostra o que fazer. Então pare de questionar a Deus, pare de dizer, não, mas quem sou eu não sou capaz. Nós já vimos e comprovou-se na palavra de Deus que Deus não usava só os capacitados, pelo contrário, se a gente for ver, o Senhor ele usava mais os incapazes. O Senhor ele habitava, ele se manifestava muito mais na vida daqueles que não se achavam tão preparados quanto os que se achavam preparados. A gente pode olhar para no caso de Moisés. Moisés era gago e o Senhor o usou. A Bíblia diz, Abraão não tinha filhos, né? A esposa dele era estéril e Deus chamou ele para uma grande missão. Se a gente for olhar na palavra de Deus, existem muitos casos. O profeta Eliseu era careca, ele é calvo. E, poxa, quantas pessoas, né, que poderiam dizer, poxa, Senhor, Deus falar para ela, só vou usar se você for preparado, capaz, se você for bonito, esteticamente falando. Não. A palavra de Deus diz que Deus usava todos. Deus usava qualquer pessoa. Então pare de dizer para Deus, Senhor, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei dizer, eu não sei falar. Deus quer te usar. Somente abra a boca e creia que Deus ele a encherá de palavras, de boas notícias, em nome de Jesus. E é claro, eu falo que é tão simples a gente compartilhar o que funciona pra gente. Você não vai estar mentindo, você não vai estar inventando uma história, você não vai estar vendendo nada, né? Porque às vezes o vendedor, ele precisa ganhar o seu dinheiro, ele depende daquela venda, então ele vai falar muitas coisas. E não necessariamente, às vezes, ele faz uso daquilo que ele vende, mas aquilo que você viveu, aquilo que você teve experiência, né? Aquilo que você está tendo experiência, é muito mais fácil de você falar com propriedade. Então fale sobre a palavra, fale sobre Jesus, como este povo. Não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida nessa sexta-feira em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós clamamos ao Senhor nesse dia de hoje e pedimos, Pai, nos ajude a entregar, a propagar, a distribuir aquilo que o Senhor tem nos dado, a compartilhar, Pai. Nós estamos falando hoje aqui sobre o compartilhamento. Meu Deus, a igreja do Senhor, ela cresceu em um momento tão difícil, porque as pessoas que tinham a palavra, elas não se calaram. Pai, eu não quero me calar. Senhor, não nos deixe calar, que possamos compartilhar, Pai, compartilhar cada vez mais a Cristo, a palavra,
a vida, que possamos, meu Deus, viver tudo isso para a tua glória. Eu oro então por cada pessoa que está me ouvindo e peço ao Senhor, encoraja, peço ao Senhor, dirija esta pessoa, se manifeste na vida dela, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus possa te dirigir, te guiar, que Ele possa levar você por esse caminho de graça. Fique com Deus, um excelente dia para você. Até a próxima.